Legião Oculta tranquilo? Aqui é o Jonathan Scriven e você certamente já deve ter ouvido falar de objetos sinistros que são assombrados e trazem consigo alguma presença ou influência diabólica. Inclusive, existem inúmeros filmes que exploram esse tema, alguns baseados em casos reais inclusive, e os itens possuídos pelo mal variam de joias a espelhos, além de bonecos e pinturas. E aqui, Legião Oculta, iremos falar dos bonecos mais amaldiçoados e assombrados do mundo. Mandy é uma boneca de porcelana feita na Inglaterra ou na Alemanha entre 1910 e 1920 e foi doada para o Museu de Quesnel em 1991. Os funcionários do museu disseram escutar um barulho de uma criança chorando de dentro do porão do museu. Porém, a única coisa que conseguiram encontrar era a boneca e alguns itens velhos no local. Assustados e até mesmo intrigados com a situação, eles resolveram mudar a boneca do local. Embora eu tivesse parado, acontecimentos estranhos continuaram a acontecer quando Mandy recebeu uma nova residência no museu. Passos podiam ser ouvidos quando havia ninguém por perto, e o material de escritório, tal como lápis, livros, sempre desapareciam e reapareciam em outros lugares. O museu levou algum tempo para decidir onde colocar Mandy. Alguns visitantes do museu já alegaram ter visto seus olhos piscarem, o que de certa forma atrai mais curiosos ao local. Pupa foi feito na década de 1920 para se assemelhar à sua proprietária italiana. Essa tendência continua até os dias de hoje com as bonecas, mas naquele tempo eram feitas com o cabelo da própria proprietária. A proprietária de Pupa costumava dizer que era capaz de se comunicar com a boneca, e depois que ela morreu em 2005, a sua família resolveu colocar Pupa em uma caixa de vidro, como uma lembrança. Porém, coisas estranhas começaram a acontecer. Periodicamente, a boneca é vista mudando de posição, além de mudanças na sua expressão facial e agitações no vidro, como se algo estivesse implorando para sair. Em 1896, uma empregada, praticante de voodoo segundo a história, descontente com seus patrões, resolveu fazer algo para retribuí-los. Deu de presente ao filho do casal, Robert e Eugene, um boneco de 1 metro de altura e recheado de palha. Tinha um rosto humanizado e se tornou muito adorado pelo garoto. Ele decidiu chamar o boneco de Robert. O boneco se tornou companhia inseparável de Jenny. Seu pai costumava ouvi-lo constantemente falando com o boneco. Isso seria normal se os pais não ouvissem Jenny respondendo a si mesmo com uma voz completamente diferente da sua. Coisas estranhas começaram a acontecer. Vizinhos diziam ver Robert aparecer de janela em janela quando a família estava fora de casa. Jenny começou a culpar Robert quando algo errado acontecia. Seus pais diziam ouvir risos do boneco e podiam jurar ver o vulto de Robert correndo pela casa. Jenny começou a ter pesadelos e acordar gritando. Quando seus pais entraram no quarto, encontravam-o bagunçado com móveis virados, com o menino encolhido com medo e o boneco nos pés da cama sentado. Foi o Robert, e o boneco então foi colocado no sótão e ficou lá por muitos anos. Quando os pais de Jenny morreram, ele redescobriu Robert no sótão, e o poder de Robert sobre Jenny era forte, e no momento em que Jenny pôs os olhos em Robert, sua influência pôde ser sentida novamente. A esposa de Jenny sentia-se desconfortável com o boneco, e um dia cansou-lhe do olhar incômodo do boneco e o devolveu ao sótão. Jenny ficou chateado e exigiu que Robert tivesse um quarto só para ele, de onde ele pudesse ver a rua pela janela.
Ele colocou o boneco em um quarto próximo à janela. Pouco depois, a sanidade de Jenny começou a ser questionada. Os cidadãos de Key West ouviram falar de Robert e sua maldade. Muitos diziam ver Robert na janela rindo de suas caras quando passavam pela casa. Crianças evitavam passar perto da casa com medo do olhar maligno de Robert. E Jenny disse que certa vez, ao visitar Robert em seu quarto, encontrou-o na cadeira de balanço com raiva de seu quarto. Isso fez com que Jenny se enchesse de Robert, mas o boneco tinha outros planos. Visitantes da casa diziam ouvir passos indo e vindo no sótão e estranhas risadas. Após um tempo, as visitas cessaram na casa de Jenny. E Jenny morreu em 1972 e a casa foi vendida a uma outra família e o conto de Robert foi esquecido. Mas Robert esperou pacientemente até ser novamente redescoberto no sótão pela filha de 10 anos dos novos proprietários da casa. Pouco tempo depois, a menina começou a se queixar que Robert a torturava e infernizava sua vida. Mas após 30 anos, ela continua a afirmar que o boneco estava vivo e queria matá-la. E hoje em dia, Robert, ainda vestido em sua roupa branca de marinheiro, vive confortavelmente, ainda que bem guardado, no Key West Martello Museum, no Museu de Key West. E funcionários do museu continuam a relatar que Robert ainda possui seus poderes malignos do passado. Essa história começa em agosto de 1932, quando Kikuko adoeceu gravemente quando tinha apenas 3 anos. Seu irmão visitava uma cidade de Sapporo, em Hokkaido, uma ilha ao norte do Japão, quando viu uma boneca e comprou para ela. A menina adorou a boneca, tanto que ela não se separava dela de jeito nenhum, mas a doença se agravou e ela morreu em janeiro de 1933. E é costume no Japão, no dia da cremação do corpo, colocar os objetos que a pessoa mais gostava para ser cremado junto com o corpo, mas a família esqueceu-se de colocar a boneca junto da menina. Após a cremação, a boneca, que recebeu o nome de Yokiko, foi colocada no oratório, ao lado das cinzas da criança, onde a família fazia as orações. Com o passar do tempo, começaram a perceber que o cabelo da boneca parecia crescer. Na década de 40, veio a guerra e a família teve que fugir para o interior, deixando a boneca com os sacerdotes do templo Manenji, que a guardaram juntamente com as cinzas de Kikuko. Com o fim da guerra, a família voltou para a cidade. Procuraram pelos seus pertences no templo, onde perceberam com espanto que os cabelos da boneca não pararam de crescer. A pedido do irmão da menina, a boneca continuou no templo, e a imprensa, lógico, mostrou o fenômeno, o que chamou a atenção de pesquisadores, para que fosse dada uma explicação científica para o caso, o que não aconteceu até hoje. O templo, que fica em Hokkaido, é visitado por turistas e curiosos que querem ver a fantástica transformação da boneca. O cabelo antes nos ombros agora chega à cintura. Os lábios antes cerrados estão entreabertos e úmidos, e seus olhos parecem olhar para as pessoas com expressões de quem tem vida. Na década de 70, nos Estados Unidos, a jovem Donna foi presenteada com uma antiga boneca por sua mãe. Ela havia acabado de entrar para a faculdade e dividiria um apartamento com sua amiga Eng, uma enfermeira. Apesar de ter achado o presente um tanto infantil, Donna deixava a boneca sobre sua cama todas as manhãs. Foi então que ela e Eng começaram a perceber coisas estranhas acontecendo no apartamento. A própria boneca começou a se mexer, primeiro com os movimentos quase imperceptíveis, como a mudança da posição das mãos, e depois passou a aparecer em outros cômodos do apartamento. Para deixar as coisas ainda mais estranhas, mensagens a lápis em um pergaminho super antigo começaram a surgir na casa. Donna achava aquilo tudo muito medonho, até porque ela e sua amiga não tinham aquele tipo de material tão antigo. E as mensagens também eram arrepiantes, sempre pedindo ajuda. Donna e Eng resolveram recorrer a um médium quando encontraram certa vez as mãos da boneca ensanguentadas. Foi então que elas descobriram que o espírito de uma menina, Annabelle Higgins, que morava naquele mesmo apartamento, possuía a boneca. Aparentemente, Annabelle só tinha 7 anos quando morreu,
que havia encarnado no brinquedo por precisar de atenção e carinho. Donna então se compadeceu com a história e permitiu que a boneca possuída permanecesse na casa. Mas parece que essa não foi uma boa escolha. Coisas ruins começaram a acontecer. A boneca inclusive tentou matar enforcado um amigo de Donna, que dormiu no apartamento à noite. Como não conseguiu matar o rapaz, no dia seguinte ela voltou a atacá-lo, mas de uma forma mais sobrenatural. Annabelle preparou uma emboscada para o rapaz, o atraindo para a sala. Quando estava sozinha com ele, um ser invisível lhe enfiou as garras no peito, deixando sua pele cortada e sua camisa cheia de sangue. Donna então tomou uma decisão drástica. Contatou um padre, conhecido por lidar com possessões. E além disso, o casal famoso Ed e Lorraine Warren, famosos por tratar com assuntos demoníacos e paranormais, também se interessou pelo caso e tomou frente das investigações. No final das contas, eles descobriram que, na verdade, a boneca não estava possuída, mas que havia um espírito que manipulava o brinquedo para se aproximar das pessoas na tentativa de conseguir um hospedeiro humano. O apartamento das meninas foi exorcizado por dias para o seu museu ocultista em Connecticut. Nesse lugar que eles construíram especialmente para guardar objetos e relíquias dos casos que resolviam, foi preparado um espaço especial para Annabelle, onde ela permanece até hoje em exposição. Em um certo dia, um jovem, por não acreditar na história de Annabelle, foi no museu ocultista e a xingou. Horas depois de sair do lugar, sofreu um acidente fatal de motocicleta. E aí, Legião Oculta, o que você acha do caso? Você acha realmente que espíritos ou demônios podem possuir objetos como bonecos? Qual sua opinião sobre o caso? Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Para nos fazer aparecer nessa imensidão oculta do YouTube, adicione o vídeo aos favoritos. Não deixe de curtir nossa fanpage no Facebook, onde lá eu sempre posto coisas interessantes do Paranormal Mistérios. E até o próximo caso oculto.